Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu queria, primeiro de tudo, sejam todos muito bem-vindos. Quem está começando pela primeira vez, como nós fazemos o nosso estudo? Como normalmente a gente costuma fazer o nosso estudo? Nosso estudo normalmente é sempre com slides. Tá? Eu faço a leitura dos slides e faço assim, um apanhado geral daquilo que eu procurei ali estabelecer no slide. Você não vai nem complementar o povo? Após esse trabalho com os slides, eu gasto ali em torno de 55 minutos. Mesmo trabalho que normalmente é utilizado nessas palestras, lives que são feitas pelo YouTube, ou quando são realizadas pela plataforma do Zoom, ou qualquer outra plataforma. Normalmente a gente utiliza esse mesmo critério aí em torno de 50 a 55 minutos. Aí, dando esse período de tempo, normalmente a gente para aonde está e abre para que as pessoas possam ali ir colocando as suas dúvidas, compartilhando conhecimentos que cada um já foi adquirindo durante os trabalhos, durante todo o período que já está dentro da doutrina espírita, vem nos apresentar algumas novidades, vem nos apresentar algo que possa, vamos dizer assim, trazer algo mais àquilo que a gente está apresentando. Esses três primeiros, vamos dizer assim, módulos que a gente montou para esse ano ainda, ele é um apanhado do livro dos médiuns. Não se trata nem, gente, não se trata nem sequer de vamos dizer assim, de um resumo, porque não dá para resumir o livro dos médiuns. Os médiuns é um livro bastante extenso, com muito conteúdo. Então, o que eu procurei retirar do livro dos médiuns? Aquilo que seria necessário para que a gente pudesse ter pelo menos vamos dizer assim, um nível de equilíbrio entre todos que estão aqui junto com a gente, para a gente poder estudar o ano que vem o livro Nos Domínios da Mediunidade. O livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai ser estudado em conjunto com outro livrinho, que é do Martins Peralva, que se chama Estudando a Mediunidade. O livrinho do Martins Peralva, na verdade, ele é um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, se você tem alguma dúvida, que ficou algo não muito claro na leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade, utilize o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que com certeza você vai encontrar bastante, vamos dizer assim, muita sustentação. Um arcabouço de informações bastante bem sustentado, para que você possa entender melhor aquilo que está sendo ali estudado pelo André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, essas três primeiras lives, elas são exatamente para a gente estabelecer um equilíbrio. A gente vai poder tirar bastante dúvidas, a gente vai poder, assim, compartilhar conhecimentos, aqueles que já possuem um pouco mais de conhecimento, ajudar aqueles que possuem um pouco menos. Nós estamos aqui com pessoas que fazem parte de pelo menos 5 centros, tá? Então, a grande maioria atualmente é do CETRELV, que vai ser a nossa casa espírita aqui em São Paulo, que vai sustentar, que vai nos apresentar o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade a partir do ano que vem. Não se foi definido ainda se será na segunda ou na terceira semana de janeiro, o início do livro Nos Domínios da Mediunidade. A gente ainda vai definir, a gente coloca no nosso grupo, o grupo vai ser o mesmo ainda por enquanto, Conversa Fraterna, eu vou colocar tudo por ali, eu vou manter todos os comunicados, as dúvidas, tudo que a gente puder por aquele grupo. Aquele grupo é um grupo livre, eu peço que as pessoas apenas, como eu coloquei para todas as pessoas, né, que procurem manter naquele grupo apenas aquilo que diz respeito ao nosso curso ou à doutrina espírita. Eu posso divulgar palestras? Pode divulgar trechos de palestras? Pode, recorte de palestras? Pode. Tudo que esteja ligado à doutrina espírita. Sempre mantendo consciência daquilo que Kardec, no próprio livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ali, quando elaborou aquele livro, o que ele falou? Olha, eu vou deixar de fora
tudo aquilo que seja motivo de discórdia, ou seja, onde Jesus nasceu, se ele tinha irmãos, se ele nasceu em Belém, se ele nasceu em Nazaré, tudo que é motivo de discórdia, a gente sempre pede assim, olha, deixa de lado, procura trabalhar com aquilo que foi trabalhado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os conceitos morais, os ensinos do Cristo. Isso, para todo mundo vai servir, para todo mundo vai atender, e a gente vai, assim, conseguir sempre manter um padrão de equilíbrio bem interessante para todos nós, em que nós vamos encontrar ali sempre informações úteis, palestras, lives, às vezes um trecho de um livro referente a uma data que está sendo ali comemorada. Tudo isso é importante, tudo isso agrega. Então, tudo aquilo que puder agregar, o nosso grupo ele está ali para isso. Posso pedir vibrações por mim, ou por algum parente, ou por alguém que esteja passando por alguma dificuldade? Com certeza. Eu diria até que deve. Por quê? Porque aqui, como eu falei, há muitas casas, há muitas pessoas que são participantes de diversas casas espíritas e que têm os seus grupos de vibração. Por exemplo, a SEI, que possui um grupo de vibração que trabalha às sextas-feiras. O CETRELV também tem um grupo de vibração. E esses nomes que são colocados aqui, normalmente são direcionados para esses grupos de vibração à distância. Então, sintam-se à vontade para solicitarem vibrações. É um grupo aberto, sem nenhum problema. A gente sempre vai procurar estar no próprio grupo, vibrando e direcionando essas vibrações para essas pessoas que estão passando por dificuldades. Obviamente, se o caso é um caso um pouco mais grave, como já a abertura dos centros espíritas, um caso, por exemplo, está passando por uma influência espiritual um pouco mais exacerbada, é recomendável aí, nesse caso, procurar uma casa espírita, passar pelo atendimento fraterno, passar ali pela recepção, pela conversa fraterna da própria casa espírita, para poder fazer o direcionamento do trabalho direitinho, em qual tipo de trabalho a pessoa vai ter que ali ser direcionada, tudo bem certinho. O nosso centro, inclusive, que é o CETRELV, ele tem uma reunião marcada para, se não me engano, sábado agora, porque nós vamos retornar os trabalhos, todos os trabalhos aparentemente vão começar a partir do ano que vem, então a gente já vai começar a preparar novamente os grupos e as recepções. Bom, isso que eu conversei com vocês nesses primeiros 9 minutos foi para que a gente pudesse, pelo menos, estabelecer mais ou menos como isso está andando e como isso vai se dar. O curso no ano que vem vai ser ministrado não apenas por mim, mas pelo Roberto, que é o presidente do CETRELV, e o Marco Antônio, que é o responsável pela área espiritual do CETRELV, a área espiritual do CETRELV. Podemos ter até a presença da Ana, ainda não confirmada, que também trabalha no CETRELV, ou seja, nós vamos dividir em diversas pessoas que vão estar trabalhando com esse mesmo livro. Vamos ter uma vantagem muito grande, porque o Roberto é médico, neurologista, e ele vai nos ajudar principalmente nas áreas médicas, como o próprio Saulo, que fez o encerramento para nós do livro de Libertação, já havia até comentado conosco, olha, seria interessante que vocês possuíssem uma pessoa da área médica ou uma pessoa da área científica que pudesse ali auxiliar em alguns pontos que ficaria um pouco mais claro para nós, ficaria um pouco mais fácil para a gente conversar. Isso tudo para o ano que vem. Hoje, a gente vai dar início. Esses slides eu já coloquei no grupo de vocês, no nosso grupo, e eu já coloquei as 3 lives. Hoje, por exemplo, eu divulguei a de hoje, mas tem ainda mais 2, né? E a ideia é que isso fosse realizado entre 4 ou 5 lives, hoje seria a primeira, e nós estaríamos terminando ali por volta da segunda semana de dezembro, ou na primeira ou na segunda semana de dezembro, onde a gente deve entrar em recesso, semana de Natal, semana de Ano Novo, e possivelmente as 2 semanas de janeiro. E aí a gente retoma novamente, mas aí já direto com o livro Nos Domínios da Mediunidade. Vai haver slides no domínio da mediunidade? Depende de cada um que vai dar cada capítulo. Algumas pessoas vão desenvolver slides, os seus capítulos, outras pessoas vão levar apenas com o texto, vão compartilhar o texto, ou seja, um resumo do texto,
e aí vão trabalhar a partir desse resumo do texto. Hoje em dia isso é muito comum. Quem acompanha principalmente um dos cursos que está tendo pela internet, que é o curso do livro Há 2000 anos, por exemplo, ele é um curso que ele faz um resumo do capítulo. E ele projeta o resumo do capítulo, faz a leitura de trechos daquele resumo, e depois abre para uma discussão entre 2 ou 3 pessoas. Discussão não, um trabalho de esclarecimento, né? Entre 2 ou 3 pessoas. Pode ser feito dessa forma? Sim, cada um de nós ali vai ver em cada capítulo qual seria o melhor aproveitamento. Slides ou um resumo do capítulo, ou, por exemplo, um resumo do capítulo com perguntas e respostas, para a gente poder aprofundar com essas perguntas e respostas. Ou seja, cada um de nós ali, vamos ver de acordo com o capítulo o que a gente vai fazer. Isso fica um pouco mais leve para todo mundo que está fazendo esse trabalho. Acredito que com isso eu consegui já dar uma ideia como nós vamos trabalhar esse ano e o ano que vem. Então, eu vou começar com vocês, como eu sempre faço. Eu compartilho a tela com os slides e vou fazer esse trabalho com os slides por aproximadamente por volta de 50 a 55 minutos. Posso interromper? Pode, se você achar que é importante naquele momento colocar alguma coisa e queira interromper naquele momento para colocar aquilo, para não deixar ir para frente, sinta-se à vontade. Posso esperar até o final e no final fazer todos os comentários, trazer tudo que eu posso colaborar com isso? Como vocês preferirem, da maneira que vocês acharem melhor. Normalmente a gente tem esperado até o final e aí no final as pessoas vão tendo as suas oportunidades, vão trazendo aquilo que desejam colocar. Como vocês preferirem, tá, gente? Eu vou deixar isso sempre livre, porque é um grupo de pessoas que estão aqui com o intuito de estudar e de se ajudarem umas às outras. Nós estamos aqui ajudando os outros. Eu não sou doutor em espiritismo, eu conheço aquilo que a doutrina espírita me apresentou e que me trouxe muita paz no meu coração, me trouxe um sentimento de muita paz no meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, esse sentimento e isso que a doutrina espírita me proporciona. Então, é esse o trabalho que eu pretendo colocar, e aí a gente abre no final para a gente conversar. Vou compartilhar então com vocês, para não mais delongas, porque já são 8 horas e 14 minutos, eu vou compartilhar com vocês. Não tem prece? É mesmo. Que coisa, né? Ainda bem que alguém me lembrou. Falei tanto e pulei a coisa principal. A prece para que a gente possa estabelecer uma sintonia com os nossos guias, mentores, os guias espirituais que vão estar aqui nos acompanhando, nos ajudando, inspirando e intuindo durante todo esse trabalho. A prece de hoje eu gostaria de eu mesmo fazer essa abertura. Que todos nós, então, possamos estabelecer sintonia com os nossos guias espirituais, com os nossos mentores, com o nosso anjo da guarda colocado por Deus ao lado de cada um de nós. Que essa equipe espiritual possa inspirar cada um de nós, possa intuir cada um de nós para o melhor aproveitamento de tudo aquilo que hoje aqui vai ser apresentado. Que esses irmãos espirituais possam também estabelecer a paz, a harmonia em nossos lares, em nossos meios de transporte, em nossos locais de trabalho. Aqueles que, porventura, tiverem um copo d'água aí ao lado do monitor ou ao lado do celular, que a espiritualidade amiga possa colocar ali o bálsamo, que possa trazer a revitalização para todas as nossas aflições, para tudo aquilo que estamos passando, para tudo aquilo que estamos vivenciando. Agradecidos, então, a toda essa equipe espiritual, a todos esses irmãos que vão nos acompanhar durante todo esse trabalho. A Jesus, nosso guia e modelo. A Deus Todo-Poderoso, que sem a sua permissão, nada poderia ser feito. Agradecidos, então,
Damos por abertos os estudos da noite de hoje, estudos preparatórios para o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Um bom estudo para todos nós, que juntos possamos atingir o objetivo de trazer essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, o consolador prometido, presidida pelo Mestre Jesus Cristo, por todos os espíritos que por ele trabalham como nós, na seara, na sua bendita seara. Que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Vou compartilhar com vocês então na tela. Bom, está visível para todo mundo? Acredito que sim, né? Olha, quem está vendo pela primeira vez, se você está com o computador, ao teu lado você tem uma série de quadradinhos. Aquele que está falando normalmente está em primeiro lugar ou em segundo lugar. Essa reguinha, ela se movimenta, tá, gente? Se você pegar com o mouse na barrinha preta, você pode colocar para cima, mais para o lado esquerdo, para o lado direito ou para baixo. Se por um acaso você está no celular, você possivelmente vai estar vendo o slide na tela maior e embaixo a pessoa que está falando naquele momento. Durante esse período em que eu estou fazendo a apresentação daquilo que a gente vai ter como objetivo de estudo na noite de hoje, os slides eles vão estar visíveis. Assim que eu termino os slides, eu tiro os slides e a tela volta como ela era antes, com todos aqueles que são os participantes. Se você quiser deixar ali, tem a opção de que aquele que está falando fica na tela cheia e o restante fica na tela pequena. Ou se você quiser deixar com a árvore dos participantes, ou seja, todos os seus quadradinhos, como você achar melhor, como você se sentir melhor. O aplicativo do Zoom, ele tem diversas possibilidades e aí você pode acertar da maneira como você achar melhor para que fique mais fácil para você aí assistir, para nós também, assim, nos comunicarmos e ficar um pouco mais fácil para todos nós. Médium e mediunidade é a primeira de todas as lives. Infelizmente, gente, essa live, ela tem poucas figurinhas, ela tem mais texto, porque era uma live que não cabia muitas figuras, era uma live, é a primeira, né? E que é muito baseada em alguns dos primeiros capítulos, né, do livro dos médiuns, que nos dá pelo menos uma ideia geral do que é médium e do que é mediunidade. Conceito de médium e mediunidade. Isso é importante, a gente precisa ter os conceitos, né? A palavra médium é uma expressão latina que significa meio ou intermediário. Allan Kardec adotou essa expressão para designar as pessoas que são portadoras da faculdade mediúnica. Adotou. Por que adotou? Essa palavra, antes da codificação espírita, não existia. Essa palavra é um neologismo. Ela é uma palavra criada, cunhada por Allan Kardec. Tanto a palavra médium como mediunidade, elas não existiam antes do advento, antes vamos dizer assim, da codificação da doutrina espírita. Essas palavras, elas não eram utilizadas. Elas foram utilizadas pela primeira vez por Allan Kardec. Ele adota essas palavras. Na nossa língua portuguesa, nós dizemos, quando nós criamos uma palavra para algo novo que nós estamos ali apresentando, nós damos o nome de neologismo. Então, essa palavra é um neologismo. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 32, conceitua o seguinte: médium, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens.
Lembrando que, na época de Kardec, ele utilizava muito o termo homens para designar a palavra humanidade, ou seja, homens e mulheres. É a pessoa que serve de intermediária, ou seja, é aquela que, em algum momento, ela age como intermediária entre os encarnados e os desencarnados. A mediunidade propriamente dita é a faculdade dos médiuns, ou seja, faculdade que possibilita a uma pessoa servir de intermediária entre os espíritos desencarnados e os homens. Essa faculdade, ela vai ser estudada mais adiante em outras duas lives, que são as faculdades mediúnicas de efeitos físicos e as faculdades mediúnicas de efeitos inteligentes. Ambas as faculdades mediúnicas, elas vão ser apresentadas nessas duas lives e são muito importantes para a gente poder estudar e levar adiante os nossos estudos no livro Nos Domínios da Mediunidade. Este livro, que eu citei, ele vai abordar muito dessas mediunidades. Tanto que, mesmo não estando ainda estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, quando eu for falar, vou mais à frente, comentar sobre algumas dessas faculdades, eu vou dizer, esta faculdade será vista no capítulo tal, com muito mais profundidade. Esta outra faculdade, ela será vista no capítulo tal e será ali abordada com mais profundidade. Ou seja, eu vou apresentar as faculdades, o que significam cada uma dessas faculdades, como elas se expressam, e vou dizer, olha, em tal capítulo do Livro dos Médiuns, a gente vai encontrar um estudo mais aprofundado. O objetivo, como eu falei, é dar uma nivelada, para que a gente esteja mais ou menos no mesmo nível, e quando a gente falar, por exemplo, de uma faculdade de psicofonia, psicofonia inconsciente, psicofonia semiconsciente, psicofonia consciente, nós vamos saber como essa faculdade funciona. Nós já vamos ter essa informação. E ali, quando o nosso irmão André Luiz, com o instrutor Aulus, começarem a descrever lá do lado espiritual o que eles veem e o que ocorre ali na sessão mediúnica, para nós vai ficar muito mais claro, muito mais fácil de a gente conseguir entender isso. Então, por enquanto, essa faculdade é a mediunidade. A gente sabe que são muitas, muitas. Vamos estudar todas? Olha, eu procurei agrupar a grande maioria. Do que nós vamos encontrar nos próximos slides, nos próximos dois agrupamentos de slides, que são mediunidades de efeitos físicos e mediunidade de efeitos inteligentes, eu diria que eu tirei praticamente 90% de todas elas do livro dos médiuns de cada uma das faculdades. A de efeitos físicos e a de efeitos inteligentes. Tirei todas? Não. Não tirei todas porque tem algumas ali que elas não vão ser nem abordadas no livro Nos Domínios da Mediunidade. E como isso não é um estudo do livro dos médiuns, eu deixei algumas sem fazer nenhuma menção nesses próximos estudos que nós vamos realizar nos dois próximos grupos de slides. Eu gostaria de estudar todas. Sugiro, então, a leitura do próprio livro dos médiuns e se aprofundar no próprio livro dos médiuns. Volto a dizer, eu quero estabelecer apenas um padrão para que a gente possa adentrar no livro Nos Domínios da Mediunidade com alguma, vamos dizer assim, com um pouco de cabedal de conhecimento que nos possibilite ali entender o que André Luiz está descrevendo, porque nós já conhecemos a faculdade, agora, conforme ele vai descrevendo, a gente vai fazendo as nossas analogias, as nossas associações e vai engrandecendo ainda mais o nosso cabedal de conhecimento. Assevera ainda Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 159, que todo aquele que sente em qualquer grau, a influência dos espíritos é médium. Isso está no item 159. Porém, ele vai agora abrir um pouco mais o entendimento que ele coloca a respeito do médium. Diante da assertiva do codificador da doutrina espírita, poder-se-ia, desculpa se de vez em quando eu ainda uso alguma mesóclise, mas como eu tiro às vezes as coisas de dentro do livro dos médiuns, e livro dos médiuns ainda tem próclise e mesóclise, e eu sou velho, já deu para perceber, então de vez em quando uso muito a mesóclise. Me perdoem, podia ter substituído isso, né? Poder-se-ia indagar. Somos todos médiuns? Boa pergunta, né? De forma generalizada, poderíamos afirmar que sim.
de forma generalizada. Todos os indivíduos possuem rudimentos da faculdade mediúnica, já que podem ser influenciados pelos espíritos. O que nós vimos lá em cima? Todo aquele que sente qualquer grau de influência dos espíritos é médium. Ou seja, já que podemos ser influenciados pelos espíritos, temos rudimentos da faculdade mediúnica. Através do pensamento, as entidades da esfera extrafísica podem atuar sobre nós, sobre todos nós, de forma imperceptível. Mostram os benfeitores espirituais da codificação que essa influência é maior do que supomos. Livro dos Espíritos, questão 459. A questão 459 do Livro dos Espíritos, que abre o item Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A pergunta colocada por Kardec foi a seguinte: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta dada: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Se a gente parasse por aí, a gente falava assim, então nós não temos livre-arbítrio nenhum, né? Porque é eles que nos dirigem, mas não é bem assim que funciona. Esse item, ele tem muitas perguntas, que vai até a pergunta 472 do Livro dos Espíritos. Esse arcabouço de informações, que vai da 459 até a 467, foi o objeto do estudo do livro Libertação, que nós estudamos até dia 19 de outubro deste ano. Então, eu vou só comentar a 466 e a 467, para que a gente possa, pelo menos, estabelecer o que ele está dizendo com essa influência. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Por que Deus permite que eles nos influenciem para o mal? Colocando uma pergunta mais clara para a gente, né? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passa pelas provas do mal para chegares ao bem. Nossa missão, eles, é colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão a ti esta ideia. Mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Comentário de Kardec. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que exercem sobre nós. E para encerrar, 467. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Olha que resposta linda. Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que o chamam pelos seus desejos ou aos que atraem pelos seus pensamentos. Ou seja, me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Vigiando pensamentos, vigiando os nossos atos, nós vamos atrair para perto de nós, por padrão de sintonia, aqueles espíritos que estão ali prontos para nos ajudar ao progresso. É importante a gente ter consciência sobre isso, porque, de outra forma, caberia uma pergunta que também está lá dentro do Livro dos Espíritos, que Kardec coloca para a Pleiade do Espírito da Verdade. Se nós somos espíritos, por que nós não poderíamos evoluir e crescer somente no mundo espiritual? Por quê? A resposta dada pelos espíritos foi muito clara. Sim, podeis evoluir o quanto desejes, lógico, no seu querer, está em você desejar, em aprendizado, em teoria. Ou seja, você pode cursar, fazer todos os cursos que você quiser, teóricos, no mundo espiritual. Porém, somente o contato com a matéria
e somente o contato com o relacionamento com as demais pessoas é que vão provar para você mesmo que você aprendeu a lição. Ou seja, lá é a escola, aqui é o laboratório da vida. Por isso é um planeta de provas e expiações. Você vem para cá para uma escola, para fazer o quê? Uma temporada de provas. Uma temporada de provas. Em algumas a gente tem sucesso, em outras a gente tem um sucesso médio, em outras um parcial sucesso, em outras nenhum sucesso. Mas, mesmo não tendo sucesso, ou parcial ou incompleto, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, você vai colhendo os resultados daquilo que você semeia. Como Jesus mesmo disse, né? A cada um segundo suas obras. Você vai se desenvolvendo e vai crescendo. Kardec, inclusive, pergunta, então, qual a finalidade da encarnação? A finalidade da encarnação não poderia ser outra, né? Afinal de contas, se aqui é um planeta de provas e expiações, é uma escola de aprendizagem, qual poderia ser a resposta? Não poderia ser outra. Deus vos impõe a encarnação com o objetivo de vos fazer progredir. Somente com o contato com as outras pessoas e a influência da matéria é que você pode se conhecer a si mesmo, como está lá na pergunta 919, né? O que a gente precisaria, qual o meio prático e eficaz de se vencer na vida e de encontrar o caminho da paz, né? E a resposta não poderia ser outra, né? Um filósofo da antiguidade já vos disse, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí, quem quiser conhecer um pouco melhor sobre si mesmo, nós temos ali Santo Agostinho, na 919A, nos ensinando como fazer para nos conhecer a nós mesmos aqui encarnados, para que a gente possa, nessa escola da vida, escola das provas, que nós estamos aqui por uma temporada de provas, como se sair bem, como alcançar mais rapidamente aquilo para o qual nós somos criados. Nós somos criados para sermos espíritos puros e felizes. Então, como alcançar isso mais rapidamente? Vejam que é importante esse arcabouço de informações para a gente poder ter essa noção dessa influência que nós temos, como essa influência existe. Essa influência vai ser muito importante a gente comentar sobre isso. Por quê? Um médium que trabalha com a mediunidade com Jesus, ele tem uma influência de bons espíritos, espíritos que estão ali trabalhando junto com ele no desenvolvimento no auxílio das outras pessoas, praticando a caridade, praticando ali o amor ao próximo. Isso na mediunidade com Jesus. Agora, um médium que se deixa influenciar por outro tipo de espíritos, ele recebe influências negativas. E ele pode ali estar passando por um vampirismo espiritual, ele pode estar ali passando por sérias dificuldades, porque ele fez essa escolha. No livro que nós já estudamos, quem não fez o estudo do livro Libertação, nós temos um capítulo que trata de um médium que trabalha uma mediunidade onde não há Jesus. Uma mediunidade comercial. Ele comercializa a sua mediunidade. E ali há um estudo bem aprofundado de como esse processo se dá, junto com aquele médium. E depois, mais adiante, nós temos uma médium, uma senhora, que trabalha com mediunidade com Jesus. E ali a gente tem uma explicação, nós temos um esclarecimento de como esse processo mediúnico se dá. Os processos são muito diferentes. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, como é uma mediunidade sem Jesus, uma mediunidade com Jesus, todas as lives que fazem parte do livro Libertação estão publicadas no YouTube. Escolha, abra pelo livro, existe um PDF para você, se quiser, ele tem disponível na internet, se não é só pedir, a gente compartilha normalmente. Vai até o capítulo que você está ali exatamente estudando aquilo e acompanha a aula ou acompanha a live que nós fizemos lá pelo YouTube. Você vai conseguir ali compreender o que é essa mediunidade sem Jesus, mediunidade comercializada, no caso daquele caso específico estudado por André Luiz e o irmão Rubio, e depois, novamente, a mediunidade já com Jesus, estudada por André Luiz com Rubio, e inclusive com um dos dirigentes dessa médium,
que vai dar uma aula que é fantástica de como o médium deve vigiar os seus pensamentos para que ele mesmo tendo mediunidade com Jesus, não seja ali, vamos dizer assim, influenciado, ou tenha menos influência enquanto está ali utilizando-se da mediunidade. Bem como é importante, esse slide ele tinha muito conteúdo, e é importante às vezes eu parar e trazer essa ideia, né? Porque quando eu escrevo um slide, eu monto um slide como esse, eu coloco só os pontos principais. O restante, normalmente, eu trago e vou abrindo durante a apresentação dos slides. Todavia, de forma particular, na prática espírita cotidiana, é não a resposta. Orienta Allan Kardec que se deve reservar essa expressão, a expressão médium, apenas para as pessoas que permitem a produção de fenômenos patentes de certa intensidade. Quer dizer que todos nós somos médiums, sim, mas Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele orienta que essa expressão médium, ela deveria ser melhor utilizada, ou seja, ela deveria ser utilizada para aqueles em que a faculdade mediúnica esteja ali patente de prova, ou seja, ela aparece de maneira ostensiva. Esse nós poderíamos chamar de médium. A ideia de Kardec, quando ele utilizou essa palavra médium, é a mesma ideia que nós encontramos ali quando nós estamos estudando, por exemplo, o Evangelho de Mateus, em que você encontra a expressão Filho de Deus, no sentido lato sensus, e a expressão Filho de Deus, no sentido stricto sensus. No sentido lato sensus, todos nós somos filhos de Deus. Porém, num sentido estrito sensus, só é filho de Deus, só o Filho de Deus mesmo, que aparece no sentido estrito sensus, é Jesus Cristo. Ele aparece, inclusive, na sétima bem-aventurança, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O único pacificador com todas as virtudes desenvolvidas em grau máximo, e por isso ele é modelo e guia da humanidade, nosso Mestre Jesus. Esse é o pacificador por excelência, e por isso ele aparece ali, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é a ideia estrito sensus da palavra. Agora, num sentido lato sensus, estrito sensus quer dizer, desculpa, né? Estou usando termos. Estrito sensus é no sentido estrito. E lato sensus é no sentido vulgar. No sentido vulgar, no sentido comum, todos nós, somos filhos de Deus. Mas alcançaremos esse sentido estrito exatamente quando alcançarmos essa bem-aventurança muito alta, que é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que leva a paz, sabe? É aquele que leva a paz. Jesus foi aquele que trouxe a paz. Inclusive, ele foi muito claro com relação a isso, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Ele nasceu sob a Pax Romana. E a Pax Romana era a paz imposta pela subjugação pela espada. E a espada do Cristo é a sua cruz, é a espada embainhada. Por isso, ele usa essa expressão, eu vos deixo as paz, eu vos dou a minha paz. A paz do amor, a paz da caridade, a paz da benevolência, a paz da indulgência, a paz da misericórdia, a paz da compaixão. Essa é a paz que ele traz. Mas não vou lá dou como o mundo a dá. A paz, naquele momento, era a paz romana, era a paz imposta pela espada. Então, essa ideia ela tem que ficar bastante clara para nós. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns, usualmente. Porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Aqui já tem um ponto que é interessante a gente fazer um comentário. Aquele que é médium, ele é médium encarnado ou desencarnado. Por quê? Porque a faculdade mediúnica, ela se reside no espírito, e não no corpo físico.
você é médium estando encarnado ou estando desencarnado. Você é médium nas duas áreas de ação. No livro Libertação, nós estudamos ali a mediunidade lá, na erraticidade, ou seja, na pátria espiritual. E vimos ali como os médiuns trabalham lá na erraticidade. Eles eram médiuns aqui quando encarnados? Sim, todos eles. Todos eles, quando deixaram aqui o seu aparelho físico e retornaram à pátria verdadeira, ou seja, retornaram à erraticidade, à pátria espiritual, continuaram ali desenvolvendo, continuaram usando ali das suas faculdades mediúnicas. Elas são usadas da mesma maneira como são usadas aqui, com ligeiras diferenças. Diferenças, inclusive, que nós estudamos e que estão nas lives, para quem quiser assistir, as lives do estudo do livro Libertação. Lá nós fizemos um estudo bem aprofundado a respeito dessas mediunidades e como elas têm o seu... lá é, vamos supor, energia radiante. Aqui é ectoplasma. Lá é faculdade de efeitos inteligentes na ordem de psicofonia inconsciente. Aqui a faculdade é também inconsciente, mas tem aí um aparelhinho a mais que nós vamos estudar mais à frente. Ou seja, nós fizemos ali um certo entendimento de como essas faculdades funcionam, como essas faculdades se manifestam no mundo material e no mundo espiritual. Essa organização mais ou menos sensitiva significa o seguinte, que quando aqui encarnado, o meu corpo físico, ele precisa ter certas características que eu possa, então, manifestar essa faculdade mediúnica mais ostensiva. Algumas características hoje bastante estudadas, glândula pineal. Glândula pineal, vocês vão encontrar bastante coisa na internet a respeito dela. Existem alguns estudos científicos em que, em alguns médiuns, essa glândula ela tem um revestimento externo de um certo sal, um certo cristal, uma cristalização dessa glândula. Essa cristalização, ela em alguns médiuns, ela é bem evidente e seria, como eles dizem, é bastante coerente, né? Porque se a comunicação é pelo pensamento, um cristal vibrando, ele consegue atingir vibrações mais elevadas e, portanto, consegue estabelecer uma ligação mental mais efetiva. Então, de certa maneira, quando esses nossos irmãos da área de estudo clínico, de estudo científico, chegam a essas conclusões elas têm até certo fundamento. Porém, são estudos. Está dentro da codificação kardeciana? Não. Kardec não se aprofundou a respeito disso. Porém, existem muitos estudos, e esses estudos, quando bem realizados, podem trazer para nós um arcabouço de conhecimento bastante útil e que nos ajuda a aprofundar um pouco mais a respeito vamos dizer assim, dessa organização mais ou menos sensitiva que Kardec apresenta no Livro dos Médiuns. Existem outros estudos? Sim, gente, tem dezenas de estudos. Os mais, assim, conceituados e que têm mais fundamento são relativos à glândula pineal e existem alguns outros estudos que falam sobre a aura mental. São fotos que são tiradas com uma máquina que chamava-se máquina Kirlian. Vocês vão encontrar isso também na internet. Ela tira como se fosse uma foto da psicosfera ou da aura mental, ou na linguagem de André Luiz, do halo mental, e que ali vai mostrar como se fossem raios. Por exemplo, se eu tirar uma foto com a máquina Kirlian da minha mão, ela vai como ter raios por volta, que são raios que saem, é um fluxo energético que sai entre os dedos, pode ser tirado de qualquer parte do corpo. E eles fizeram algumas fotos e chegaram à conclusão que em alguns médiuns, quando tiram essa foto de algumas áreas da cabeça, há ali vamos dizer assim, um campo elétrico mais denso. Como se isso tem fundamento, não tem fundamento, se isso é verdade ou não? Gente, isso são estudos científicos. Volto a dizer, para que a gente pelo menos tenha uma ideia um pouco mais geral, porque Kardec ele fecha com isso. Olha, depende de ter uma organização mais ou menos sensitiva. Ponto, acabou. Ele não se aprofunda, ele não
não fala de glândula pineal, ele não fala de campo elétrico, ele não fala de magnetismo, apesar de que, em alguns momentos, ele até toca nesse assunto, que há um campo magnético, que ele sente que alguns médiuns descrevem esse campo magnético. Tudo isso é muito patente. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar na minha experiência, já senti quando alguns médiuns, principalmente médiuns em missão, são raros os médiuns em missão, tá, gente? São muito poucos. Mas médiuns em missão, normalmente, têm um campo magnético muito alto em volta dele. Só de você se aproximar dessas pessoas, você sente esse campo, e esse campo, às vezes, muitas vezes, muda muito na tua vida. Há muitos relatos de pessoas que foram naquelas sessões em que ali estava Francisco Cândido Xavier, mães, e que sentaram ali nas cadeiras, mesmo a distância de 10 metros, 11 metros, 15 metros, sentiam a psicosfera de Francisco Cândido Xavier, que lhe trazia um profundo bem-estar, um profundo sentimento de bem, de uma condição de paz. Isto é característico de todos os médiuns que estão, quase todos os... Edu, Pois não, Nábia. então quer dizer que quem é médio de missão, que inclusive essa parte está no livro Obreiros da Vida Eterna, não está explicando melhor? Sim, tem uma parte que trabalha sobre médiuns missionários, sim. Não Tá. só no Obreiros da Vida Eterna, mas também no Missionários da Luz, no capítulo 17. Tá. Então, a minha dúvida objetiva, específica. As pessoas que são médiums de missão, é isso? Elas conseguem sentir isso, independente de qual que seja a pessoa, ela consegue sentir a energia bem longe, vamos supor, seja uma energia boa, seja uma energia ruim, ou é uma energia específica, só boa? Como eu coloquei, essa sensibilidade de alguns médiuns missionários, quando eu falo de médium missionário, ele está aqui em missão pelas outras pessoas. Então, as vibrações dele são vibrações normalmente muito positivas, muito benéficas. Por isso mesmo eu utilizei o caso, que é o mais comum, em que nós temos muitas pessoas que inclusive podem dar um veredito sobre isso, que é o caso do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Falei sobre as mães, que muitas vezes ali sentado no local ali onde ele recebia, psicografava as cartas, sentia aquela vibração que vinha daquela psicosfera daquele irmão, que lhe trazia bem-estar, que lhe trazia uma paz de espírito muito grande. Tá? Então, isso é um fato, é uma coisa que muitas pessoas descrevem e que você encontra dentro da literatura espírita muitas informações a respeito. Volto a dizer, toda essa parte eu estou trabalhando como um parênteses. Dentro da doutrina, dentro do livro dos médiuns, Kardec termina por aqui, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ponto. Tá? A doutrina espírita é uma doutrina progressista, ela não para no tempo. E ela vai avançando, e este avanço vai nos possibilitando a compreender melhor e a colocar essa doutrina em prática em nossas vidas cada vez melhor. Por isso ela é uma doutrina progressista e ela é uma doutrina moralizante. Ela não é uma doutrina moralista, ela não quer moralizar ninguém. Ela apresenta para você os motivos pelo qual você deve se moralizar. E você aplica em você mesmo esses princípios em busca da felicidade. Por isso ela é uma doutrina moralizante. E ela é uma doutrina progressista. Kardec mesmo deixa muito claro que se algum dia a ciência, em algum ponto científico, ultrapassasse aquilo que ele apresentava, que ele deveria deixar de lado aquele ponto e prosseguir junto com a ciência. Por quê? Porque ela é uma doutrina progressista. Inclusive, Emmanuel muitas vezes falou para o Chico, olha, se em algum momento você perceber que eu estou fugindo de Kardec, você me deixa de lado e siga com Kardec. Porque a doutrina espírita, ela é progressista, ela não pode amarrar as pessoas. Ela não amarra as pessoas, ela liberta. Por quê? Ela é o Consolador prometido. O Consolador prometido vem para nos libertar.
nos mostrar, nos dizer de onde viemos, para onde vamos e o que precisamos fazer aqui para que o nosso futuro seja o melhor possível. Por isso ela é uma doutrina consoladora. Por isso ela é o consolador prometido. É de notar, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Tá? Geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem. Vamos estudar mais adiante. Donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Como eu falei, nós vamos estudar pelo menos 90% a 95% dessas manifestações mediúnicas nos dois próximos jogos de slides. Isso está mais lá para frente. Por enquanto, apenas uma apresentação. A definição dada pelo codificador do Espiritismo é, sem dúvida, mais completa e abrangente, mas é preciso que entendamos que a faculdade mediúnica não libera o homem por si só das influências dos espíritos malévolos. Depende de você, com quem você sintoniza. A faculdade em si, na realidade, ela é neutra. Por isso que eu falei, você pode ter mediunidade sem Jesus ou mediunidade com Jesus. Você pode comercializar a mediunidade ou usar da mediunidade para a prática da caridade. A escolha é sua. Os resultados vão ser os resultados que você vai ser responsável. Por quê? Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O uso que o homem faz dela é o que importa. Ao empregá-la, podemos nos harmonizar com os bons espíritos ou relacionarmos com os maus. A sintonia é, portanto, fundamental na prática mediúnica. Depende com quem você deseja estabelecer um padrão de sintonia. Se fizermos um bom padrão de sintonia, com certeza teremos guias, mentores e diversos trabalhadores do mundo espiritual nos ajudando, nos inspirando, nos intuindo para a prática do bem e para a prática da caridade. Se desejamos ali uma influência negativa, encontraremos, com certeza, muitos espíritos que estarão ali prontos para nos ajudar nessas influências negativas, porém, tanto eles como nós seremos responsáveis pelas nossas atitudes e pelos nossos atos. É fim? Não. Apenas necessário se fará no futuro um novo recomeço. É uma chance, eu diria assim que é uma chance perdida. É um tempo, que é a coisa mais importante que nós temos enquanto estamos encarnados, é o tempo. É um tempo perdido, infelizmente. Dando-nos a oportunidade de rejeitar as más influências espirituais e acatar as que provenham dos bons espíritos. A mediunidade torna-se, assim, um instrumento de aperfeiçoamento espiritual. Como sabemos, os espíritos benfazejos procuram inspirar-nos para o bem, enquanto os espíritos inferiores buscam induzir-nos ao mal. Em nossa caminhada evolutiva, somos todos instrumentos das forças com as quais nos sintonizamos. Instrumentos das forças com as quais nos sintonizamos. Sintonias boas, instrumentos para a prática do bem e da prática da caridade. Sintonias más, instrumentos para a prática do mal. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, associamo-nos às energias edificantes. Se nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada, entramos em sintonia com forças perturbadoras e deprimentes. Se esse tipo de estudo mais aprofundado, eu diria para quem quiser, olha, eu quero me aprofundar um pouco mais sobre pensamento e sobre ligações, sobre sintonia espiritual. Livro, Pensamento e Vida, Emmanuel. É um dos livros de cabeceira da gente, porque ele trabalha com a didática do pensamento e como o pensamento influencia, como somos influenciados e como o pensamento cria aquilo que desejamos, seja no mundo físico ou seja no mundo espiritual. No mundo físico, por exemplo, nós podemos pensar em uma casa. Pensamos numa casa, porém precisamos utilizar-se dos materiais físicos para a edificação dessa casa. E no mundo espiritual? Podemos pensar numa casa, sim, só que o nosso pensamento no mundo espiritual, ele é matéria, que vibra acima dos 300 mil quilômetros por segundo.
porém ele é matéria. E quando pensamos, criamos os ambientes, criamos aquilo que pensamos. E somos responsáveis por tudo aquilo que criamos no mundo espiritual. Por isso, enquanto aqui encarnados, vigiemos os nossos pensamentos e vamos melhorando os nossos padrões de pensamento, para que, quando nós chegar ao nosso dia de retorno à pátria espiritual, possamos adentrar na pátria espiritual já com os nossos pensamentos um pouco mais alinhados, um pouco mais moralizados, para que as nossas criações no mundo espiritual sejam criações que possam ali trazer felicidade, não só para nós, mas para todos que estão ao nosso lado, para todos que estão junto conosco. Para que os nossos pensamentos não gerem aquelas paisagens que André Luiz descreve como paisagens do umbral. Aquelas paisagens, aquilo não é um local, tá, gente? O umbral não é um local. Aquilo é um estado de pensamento. As pessoas que estão ali, elas estão por sintonia e elas mesmas criam aquele local onde elas se encontram. O mesmo se dá com a zona chamada de trevas e o mesmo se dá com a outra zona mais abaixo ainda, que é chamada de abismo. Toda aquela construção é uma construção mental. Por isso que eu aconselho muito a gente, quem quiser entender um pouco mais sobre forma-pensamento, como o pensamento edifica, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, Pensamento e Vida, Emmanuel, é um caminho que é sem chance de erro, certeza de sucesso. Uma boa leitura desse livro, acho que trará assim um bom afinamento para nós. Aqui, por exemplo, eu trouxe apenas como um arcabouço um pouco mais de informações. Vai ser útil lá no livro Nos Domínios da Mediunidade? Em alguns momentos, sim, porque nós vamos ver muitas criações mentais. E essas criações mentais estão aí a partir desse ponto de sintonia. E a gente ali vai poder avaliar uma e outras e ver como essas criações ali aparecem. Aparecem, às vezes, no formato de criações mentais voltadas para a prática do bem, para a prática da caridade, e em algumas outras, uma palavra muito comum que a gente usa muito, que são os miasmas, ou formas, pensamentos deletérias, mesma coisa. E isso também acontece pela falta de vigiar os nossos pensamentos. Por isso, vigiar e orar. Cada criatura emite raios ou vibrações. Por que eu deixei raios e vibrações? Kardec usa no Livro dos Médiuns a palavra raios. E André Luiz, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, começa ali como raios, parará, parará, que é a introdução. Raios, melhorando um pouco para nós o entendimento, tem o mesmo sentido da palavra vibrações. Tá? É a forma como Kardec descreve, mas o sentido é de vibrações. Cada criatura emite raios ou vibrações específicos ou específicas, vive na onda espiritual. Onda espiritual. Raios e ondas, introdução do livro, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Raio e onda espiritual, livro dos médiuns. Uma palavra que vai ser utilizada por André Luiz também, sintonia espiritual, mesma coisa que onda espiritual. Por isso eu quis usar todos os sinônimos possíveis, para quando a gente chegar lá nos domínios da mediunidade, vai aparecer lá na introdução, raios, ondas, parari, parará, que é a introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele está falando de vibrações e sintonia espiritual, tá, gente? É sintonia espiritual e vibrações. Com que se identifica? A mente, ensina os instrutores espirituais, permanecem na base de todos os fenômenos mediúnicos, ou seja, é tudo criação mental, ponto. Cada alma se envolve no círculo de forças vivas que transpiram com o seu hálito mental. Esse hálito mental, André Luiz usou muitas vezes quando a gente estava estudando no livro Libertação, e esse hálito mental também ele sugere uma outra palavrinha, que é halo mental. E também poderia ser associado a uma outra palavra mais moderna, que você encontra também dentro da doutrina espírita, que é a psicosfera. Ou seja, conforme eu vou trabalhar essa introdução, eu vou apresentar todos os sinônimos e todas as formas como você pode encontrar
falando sempre da mesma coisa, apenas com uma linguagem um pouquinho diferente, mas no fundo elas vão estar falando sempre da mesma coisa. Agimos e reagimos uns sobre os outros por meio da energia mental em que nos renovamos constantemente. Ou seja, nossos pensamentos influenciam nas outras pessoas. É lógico, né? Se os espíritos, pelo pensamento, influenciam em nós, nós vamos influenciar nas outras pessoas, com certeza. Tá? Capítulo 31 do Livro dos Médiuns, Kardec inseriu diversas dissertações em que os vultos importantes da obra da codificação do Espiritismo tratam do tema que ora focalizamos. Vejamos trechos de algumas dessas mensagens. Eu vou abrir apenas algumas mensagens e eu vou parar por aqui um pouquinho mais adiante para a gente abrir, para a gente conversar um pouco sobre o que a gente já conversou. Todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Chamem. Sim, todos nós temos um guia espiritual. Todos nós temos, todos nós temos um anjo da guarda. E se a gente sabe escutar esse anjo da guarda, que bom, né? É que raramente a gente lembra na hora de dormir, ou eu gosto de fazer na hora de dormir, mas você pode fazer no momento que você quiser, tanto faz. De orar para esse irmãozinho, para que possa estabelecer com ele um bom padrão de sintonia, para ele poder nos ajudar, para ele poder nos inspirar, nos intuir. Afinal de contas, gente, ele é vocês perceberam? Anjo da guarda, ele é um anjo. Ele é um espírito de ordem elevada. E foi colocado por Deus ao nosso lado para nos ajudar. Então, por que não estabelecer uma boa sintonia com esse irmão? O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Pierre Joati. Desculpa se eu pronunciei errado, tá? É Pierre Joati. Os profetas eram médiuns, sim. No Velho Testamento, há muitas passagens mediúnicas que são as passagens ali executadas pelos profetas. Próprio Moisés, ele recebia, né, a própria codificação, o Pentateuco mosaico, ele foi escrito mediunicamente, todo ele foi mediunicamente. Tudo era recebido sob a tenda, ou seja, ali os anciãos se encontravam sob a tenda e alguns ali se manifestavam mediunicamente como profetas, com uma forma literária diferente, condizente com a época, mas eram recebidas ali as informações que era um tráfico de informações entre o mundo espiritual e entre o mundo material. Moisés proibiu esse tipo de comunicação? Sim. Mas ele proibiu a comunicação ou a forma da comunicação? Se vocês olharem em Deuteronômio, e se vocês olharem ali no Deuteronômio e está no Levítico, eu só não lembro os capítulos. Há uma proibição, sim, de Moisés de conversar com os mortos. Ai daquele que invocar os mortos, está lá em Deuteronômio e aparece no Levítico. Sim, tem. Mas a proibição não é da comunicação, mas da forma como essa comunicação deve ser feita. Porque em próprio Números, nós encontramos ali uma reunião feita por Moisés, sob a tenda com os anciãos, e quando eles saem da reunião, se aproximam algumas pessoas e fala para ele o seguinte, inclusive as pessoas nominam, né? E colocam o seguinte: Eldad e Medad estão profetizando fora da tenda. E Josué, que estava ali ao lado de Moisés, vira para Moisés e fala: vamos lá repreendê-los. E Moisés vira para ele e fala: não, quem dera eles, toda Israel, fizessem como eles. Ou seja, a proibição não era da comunicação com os mortos, mas da maneira como isso era feito. Essa comunicação não deveria ser utilizada para comunicações fúteis. Inclusive, há muitas outras passagens no Velho Testamento que falam sobre essas comunicações de maneira fútil e os resultados que não eram legais. No próprio Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, vocês vão encontrar, eu não lembro o capítulo, mas está em Atos dos Apóstolos, que fala sobre profetizadores ambulantes, e que eles tentavam fazer aquilo que Pedro fazia. Então, eles chegavam ali para uma pessoa que estava obsediada e eles falavam assim:
em nome de Pedro e em nome de Jesus que Pedro acredita, eu te ordeno que saia desse espírito. E se vocês forem olhar lá em Atos dos Apóstolos, a resposta que foi dada é que os espíritos avançaram sobre esses falsos profetas, né? E os fizeram sair nus e correndo. Sim, porque eles não tinham nenhuma capacidade para isso, eles não tinham um preparo para isso, um preparo que já vinha lá no Velho Testamento e que aqui no Novo Testamento, no Evangelho do Cristo, aparece em Atos dos Apóstolos, e que a doutrina espírita nos preconiza, né? Que a mediunidade ela deve ser sempre utilizada. Kardec coloca isso muito claramente, né? Que a mediunidade só pode ser utilizada para fins úteis, se é mediunidade com Jesus. Agora, posso fazer mediunidade sem Jesus. Leiam o livro lá no Libertação e vejam os resultados. Eu prefiro do que abrir aqui uma linha para a gente comentar. A gente sabe que os resultados não são bons. E, infelizmente, somos responsáveis por aquilo que semeamos. Se semeamos coisas boas, recolheremos coisas boas. Se semeamos coisas ruins, seremos responsáveis. As faculdades de que gozam os médios lhes granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações. Eis para ele o escolho. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confie aos vossos anjos guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Isso é Joana d'Arc, através da mediunidade, nos recomendando aqueles que são médiuns de efeitos patentes, são médiuns ostensivos, para que se vigiem, porque o orgulho é o maior inimigo de todos os médiuns. Vou abrir mais um slide. Quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa vos prepareis para esse favor, pelo reconhecimento, por intenções puras e pelo desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. Aqui tem uma passagem até interessante, que eu posso até lembrar, e que faz parte do filme do nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Lembra quando convidaram para ele, o senhor não vai fazer uma palestra para nós, né? E ele não se preparou, niente. Chegou lá na frente e ele podia falar de alguma coisa, se ele não se preparou para nada? Não podia. Mas por uma benevolência, o nosso irmão que estava ali, que era o irmão X, Humberto de Campos, em benevolência, aqueles que estavam ali presentes, mas não a Divaldo, isso deixa muito claro. Ele utiliza-se da faculdade mediúnica do Divaldo para fazer aquela palestra. Mas, ao final, os dois ali, tanto o Humberto de Campos quanto a sua mentora, que é Joana de Ângeles, lhe chamaram uma atenção fortemente. Fizeste o papel de um papagaio. Fizeste o papel de um papagaio. Que nós, então, se desejamos ter boa sintonia, se desejamos realmente levar a doutrina espírita para as outras pessoas, que nos preparemos, que estudemos, que procuremos nos sintonizar com os nossos guias e mentores, para que a partir dessa sintonia possamos realmente levar a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, eminentemente consoladora, para o coração das pessoas. Falar-vos hoje do desinteresse, que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto quanto a modéstia e o devotamento. Quando tem 3 pontinhos, é porque isso aí é longe. Eu circundei aquele que era importante. Não é racional se suponha que os espíritos bons possam auxiliar quem vise satisfazer o orgulho ou a ambição. Delphine Giardian era uma outra colaboradora da codificação. Daqui para frente, a gente tem mais algumas dissertações espíritas que eu convido a vocês, a semana que vem, a gente terminar essas dissertações. A programação desses slides, ela tinha sido montada realmente para ser feita em 2 etapas, para que a gente pudesse ter tempo para a gente conversar. Semana que vem, a gente vai ter muito mais tempo para conversar, porque eu não vou ter que fazer toda aquela abertura que eu fiz hoje, porque eu já esclareci tudo que era necessário, e a gente já vai entrar mais direto no trabalho, e com isso vai sobrar mais tempo, a gente vai até ter muito mais tempo para a gente conversar. Eu vou parar por enquanto hoje por aqui, porque como eu falei, eu não costumo falar mais que 50 minutos, porque acima dos 50, 55 minutos já não se aproveita mais nada. Então, 50, 55 minutos está de bom tamanho
a gente já consegue estabelecer um padrão para a gente começar um trabalho de conversa e abro para agora para vocês. Eu vou fechar os slides, por favor. Um segundo. Stop share. E a gente agora abre para todos aqueles que gostariam de colocar alguma coisa, dúvidas, compartilhar alguma coisa. Márcia, por favor. O Eduardo, você comentou que nós todos somos médiuns encarnados e desencarnados, porque a mediunidade é do espírito, né? Fred, vem para cá. E daí o seguinte, por exemplo, o Divaldo, ele foi portador, foi colocado para ele um conhecimento médico, né? Ele fez um conhecimento médico, um estudo médico, do qual ele não utilizou na prática. E em certo momento, ele contou isso numa palestra. Isso me gravou muito. E em certo momento, ele comentou com os espíritos que estavam trazendo para ele esse conhecimento, que ele não estava aprendendo nada, que ele não estava sendo útil para aquilo. E aí falaram para ele que aquilo em algum momento ia ser acessado, né? E ia servir para alguma coisa. Aí eu te pergunto, sendo a mediunidade do espírito, pode vir no planejamento reencarnatório de uma pessoa, que ela vai ter a mediunidade, mas só vai ser acessada quando ela estiver na erraticidade, em desdobramento, em sono, e enquanto ela estiver normalmente, não será acessada essa mediunidade? Muito boa a sua pergunta, tá? Eu vou responder pelo aquilo que eu, em alguns momentos, já li em alguns livros e também já escutei de alguns palestrantes. Inclusive, gostaria, que algumas pessoas que já aprofundaram mais sobre esse assunto, possam também nos ajudar na compreensão dessa pergunta. Às vezes, o aparelho físico que você aqui, como médium encarnado, ele não permite que você utilize de todas as mediunidades que você possui. O aparelho físico, como nós sabemos, o próprio Allan Kardec, no livro dos médiuns, nos coloca que o aparelho físico ele precisa possuir características necessárias para que a faculdade mediúnica ali possa apresentar, possa ali ser patente de comprovação ou ser ostensiva. Significa que pode haver mediunidades em que o meu aparelho mediúnico, nessa encarnação, não permite a manifestação. Porém, em desdobramento ou quando eu desencarnar, eu possa ter o uso dessas faculdades, que são as faculdades que estão no próprio espírito, e lá, com esta liberdade maior, que não é o corpo físico, eu possa utilizar de todo esse arcabouço de mediunidades que eu possuo. Posso desenvolver essas mediunidades aqui enquanto encarnado? A gente tem visto muitas pessoas no desenvolvimento mediúnico, que também eu costumo chamar de educação mediúnica, que com o passar do tempo, essas faculdades ali vão sendo despertadas e a pessoa vai manifestando. Ou seja, um médium que tinha um efeito ostensivo da psicografia, passado um tempo de trabalho junto à seara do Cristo, de repente ele começa também a ter uma mediunidade psicofônica. Pode, já havia acontecido isso. Já havia acontecido ao contrário? Também já havia acontecido ao contrário. Nós, inclusive, temos o caso do nosso irmão Saulo, do pai do nosso irmão Saulo, que era um receitista, era um médium receitista, e que no interior, lá no meio do mato onde ele estava, ele era um médium receitista e dava a receita para as pessoas. Assim que ele se mudou para a capital, ele não tinha mais essa faculdade mediúnica, ele não conseguia mais psicografar as receitas. E o guia espiritual falou para ele, lá esse conhecimento era muito importante porque ajudava as pessoas, e as pessoas ali não tinham como ter acesso a um médico, não tinham como ir até a cidade grande para encontrar um médico e encontrar ali um bálsamo para aquelas aflições pelas quais elas passavam, sejam aflições de âmbito físico, sejam aflições de âmbito psíquico. Agora, na cidade, já existiam os médicos. Inclusive, é algo até bom para ele não ficar numa situação que seria contrária à legislação humana. Então, na cidade, ele não conseguia mais
fazer nenhuma receita mediúnica. Quando ele desencarnar, essa faculdade no mundo espiritual, se lá fosse útil, ela estaria presente, além de muitas outras. Ou seja, o corpo físico, ele é meio que limitante. O médium pode manifestar muitas faculdades mediúnicas, mas nem todas, às vezes, porque o próprio corpo físico é um pouco, vamos dizer assim, limitante. Eu diria que também está muito ligado à prova que você escolheu na erraticidade. Às vezes você escolheu uma determinadas provas em que, em algumas mediunidades que você já tinha desenvolvida, naquele momento seria interessante que elas ficassem adormecidas. Então o aparelho físico não vai permitir essa manifestação, ou você não vai conseguir acessar o grau de sintonia para que essas mediunidades aqui encarnado possam se manifestar por você através do seu corpo físico. Porém, em desdobramento, pode ser possível. E na erraticidade, depois de desencarnado, com certeza. Por quê? A faculdade é do espírito. Ela está no espírito. Eu não sei se eu consegui trazer um pouco mais de clareza ou se ficou mais bagunçado ainda. Inclusive, abro para alguém, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu acho que é importante a gente sempre ir um pouco mais a fundo quando fica algo um pouco esquisito. Eduardo. Francesco, por favor. Olha, não sei se eu vou ajudar, mas eu vou tentar acrescentar mais algumas coisas. A gente não pode esquecer que tudo aquilo que nós aprendemos nas outras vidas e trouxemos para cá, tudo isso pode ser acessado. O Eduardo passou para nós aí que, com a nossa capacidade de mediunidade, nós temos acesso a tudo aquilo que estiver no nosso plano mental. Ou seja, todos aqueles recursos que estão aglutinados ali poderão ser lançados em proveito através dos espíritos. Eles irão buscar no médium aquilo que for necessário para o trabalho naquele momento. Então, as faculdades latentes, elas continuam existindo e elas continuam à disposição dos espíritos para utilizar através do médium. É isso. Então, nada se perde, na realidade. Tudo que nós trouxemos de lá para cá e das outras vidas, nós vamos continuar exercendo aí essas faculdades, vamos continuar utilizando para o proveito dos necessitados, né? Nossa base nós nunca podemos esquecer. A mediunidade, na realidade, tem o objetivo de fazer a caridade, que é a base do espiritismo, a base do kardecismo. Não sei se eu ajudei. Nossa, muito, muito mesmo. Muito bom, porque a gente precisa lembrar que nós somos espíritos, e somos espíritos imortais. Temos muitas encarnações, temos apenas uma vida, que é aquela que Deus nos deu. Porém, temos muitas encarnações. Vida contrário de vida não é morte, o contrário de morte é nascimento. Morrer, nascer e morrer. Por isso, encarnar e desencarnar. Vida temos uma só, a vida que Deus nos deu. E é nessa vida que nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade, que é uma somatória de todo o desenvolvimento, por isso que a gente encarna, o objetivo de encarnar é progredir, é nesse progresso que é feito em cada uma das encarnações e que vão constituindo a nossa vida. Nossa vida. O contrário de vida nem existe, né? O contrário de morte seria o nascimento, por isso, nascer e morrer, encarnar e desencarnar. Mas para a vida não existe nem contrário, né? Não existe em vida, né? Ou não tem um contrário para isso, porque a vida foi nos dada por Deus. E nós somos espíritos imortais. Muito bem, Francisco, muito bacana. Só um adendo. Não podemos esquecer aí das últimas frases que você colocou, havia ali uma advertência da Joana d'Arc, né? Dizendo que o médium ele tem que tomar muito cuidado e ele não pode se deixar levar não só pelo egoísmo, mas também pelo orgulho, né? E por outras manifestações negativas, né? Ele tem que sempre, como você colocou lá, nós temos que estar sempre centrados com foco no positivo, pensamento positivo.
com essa base, nós trabalharemos sempre com bons espíritos, teremos más influências. Exatamente. Como na próxima semana nós vamos trabalhar com mais uma série de dissertações, esse caso, inclusive, vai ser mais aprofundado. Inclusive, eu vou usar uma parte sobre o Emmanuel, falando sobre a generalidade dos médiuns, né? Porque nós, médiuns, nós precisamos muito nos vigiar, aqueles que têm a faculdade mais patente, precisamos muito estudar, precisamos muito estabelecer sintonia com a espiritualidade amiga, porque o nosso passado não é um passado muito bom. Mas esta vai ser a história da semana que vem. Na sua generalidade, os médiuns realmente têm um passado meio complicado. E por isso a mediunidade muitas vezes é nos ofertada como uma forma de nos redimir. Isso, a semana, eu deixei esse ponto mais para a semana que vem. E aí, nesse ponto, nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Mas muito bem lembrado, Francesco, é muito importante a gente nos policiar, nos vigiar. E o Eduardo, desculpe te interromper, você falou sobre aura, falou sobre fotografia Kirlian. Eu tenho algumas fotos Kirlian que eu guardei comigo de muitas pesquisas que eu fiz. Gostaria de colocar à sua disposição para você poder exibir para o pessoal, para eles verem como é que é. Se o senhor puder compartilhar no próprio grupo, como eu citei, seria, acho, fantástico, entendeu? Se não só pode compartilhar, porque assim fica para todo mundo, porque é um arcabouço de informações riquíssimo. E, sinceramente, São Francesco, poucas pessoas já ouviram falar nessas fotos Kirlian, e isso foi um trabalho muito bem realizado. Eu acompanhei muita coisa pela internet. É muito interessante isso daí. Eu tinha uma equipe que eu fazia esse tipo de pesquisa, tá? Foram feitas várias pesquisas, foi tudo documentado, muitas fotografias nós fizemos, tá? Mas eu salvei algumas aqui que eu achei que era importante para, quando fosse necessário, a gente poder mostrar para as pessoas, tá? Compartilha conosco, porque é um conhecimento que é riquíssimo. E a gente agradece de coração mesmo. O senhor está compartilhando com a gente, porque é um aprendizado que deve ser multiplicado, levado para as outras pessoas, para as pessoas terem consciência. Olha, tem mais coisa, tem que ver mais coisa. O progresso da doutrina espírita está exatamente em pesquisar, em se aprofundar, em conhecer cada vez mais. Isso é maravilhoso, senhor Francesco. Eu vou colocar à disposição, e se o pessoal tiver alguma pergunta, na próxima rodada, a gente pode dar alguns esclarecimentos a respeito, tá? Sem problema, pode compartilhar com a gente, agradeço de coração. Muito obrigado mesmo. Ok. Olha. Gente, por favor, sinta-se à vontade. Olho para a carinha de todos vocês e vejo, parece que todo mundo entendeu tudo. É possível. Bom, essa primeira parte, como eu falei, ela é muito ligada no livro dos médiuns. Para nós, acho que a grande maioria que está acompanhando essa introdução, eu acho que foi realmente só um refresh de memória. Foi só um refresh. Ou seja, foi só para refrescar um pouco a memória. Mas é importante, gente. Por quê? Porque não são todos nós aqui que estamos no mesmo nível. Temos muitas pessoas que estão aqui, que estão pela primeira vez, que estão ouvindo essas informações pela primeira vez. E eu acho importante a gente estabelecer pelo menos um patamar mínimo, para quando a gente chegar no ano que vem, e a gente parta de um conhecimento que é básico para todo mundo. Eu peço desculpas, eu citei muitas vezes o livro Libertação, porque grande parte, uma boa parte do pessoal que está aqui com a gente, fez o que a gente começou em março de 2019, com a pandemia. A gente começou estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. Fizemos ali quase um ano de estudo, terminamos em outubro de 2019, o livro Obreiros da Vida Eterna. Infelizmente, nós não gravamos. Eu tenho todos os slides, se alguém um dia quiser esses slides, eu compartilho. São 868 slides que fazem parte dos 20 capítulos do Obreiros da Vida Eterna.
O livro de libertação nós fizemos e terminamos dia 19 de outubro, começamos no ano passado, terminamos em 19 de outubro. Esse está todo gravado, está todo lá no canal do YouTube. São 996 slides dos 20 capítulos. E esses slides realmente são bem interessantes, vocês acompanharam com a gente. Eu aprofundei em muitos aspectos no próprio livro. Eu agradeço a muitas pessoas que me ajudaram, a Leia, a Márcia, o Saulo, ele reveio um monte de slides para mim, e às vezes eram coisas mais complicadas, né? Então eu levava para o Saulo dar uma olhada, né? O Saulo reviu bastante coisa. Então é um material que, se vocês quiserem, eu já divulguei para a grande maioria de vocês, mas se quiserem eu também divulgo, não tem problema nenhum, vou o PST do PowerPoint, vocês podem recortar, usar como desejarem, né? É um material bastante confiável, ele foi revisado por pelo menos 5 pessoas. Então ele está bem confiável, ele não foge da estrutura da doutrina espírita e daquilo que Allan Kardec coloca dentro da doutrina espírita e o que é apresentado ali por André Luiz. Como vocês mesmos viram, eu utilizo toda hora o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Eu não estudo André Luiz só por André Luiz, porque André Luiz tem que estar embasado em alguma coisa. E ele tem que estar embasado dentro da doutrina espírita. Se ele está fugindo, complica. Então, eu sempre procuro o embasamento dentro da doutrina espírita, que é a doutrina que nós adotamos, que é o Consolador Prometido. Gente, é isso. Alguém realmente não quer fazer mais nenhum comentário, trazer nada sobre essa primeira parte? Eu sei que essa primeira parte foi meio pesada, amassante, meio chata. Eu tenho certeza que quando a gente chegar, não na semana que vem, que é a continuação dessa, já vai ser melhorzinho. Mas quando a gente entrar em mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de efeitos inteligentes, aí eu tenho certeza que vai ter bastante pergunta. Porque tem bastante coisa interessante ali. Ali realmente vai valer a pena a gente aprofundar um pouco nesse tema. A priori, por enquanto, seria isso. Não querem aproveitar mesmo para compartilhar mais nada com a gente? Eduardo. Opa, Aníbal. Tudo bom? Tudo ótimo. É uma perguntinha assim, simples, não é muito complexa. A mediunidade, do jeito como você explicou aí, agora entendi bem melhor, tá? Existe uma programação para que essa mediunidade ela seja desenvolvida e, assim, atuar na sua vida, no cotidiano, ou ela não é programada, ela é uma coisa apenas aprendida? Uma ferramenta, aliás. Eu vou ver se eu entendi a sua pergunta. Você está querendo me dizer o seguinte, olha, enquanto na erraticidade, eu posso fazer a escolha do gênero das minhas provas. Isso, Kardec perguntou, e os espíritos responderam, sim, você pode escolher o gênero das suas provas. Obviamente, desde que você tenha capacidade e discernimento para fazer isso. Mas se você já tem conhecimento, você já se sabe como um espírito imortal, você já tem conhecimento de fazer essas escolhas. Com relação à mediunidade, a mediunidade ela precisa também, lá no plano espiritual, ser desenvolvida. E existe desenvolvimento para isso. Sim, existe livro número 2, André Luiz, que se chama Os Mensageiros. É a escola, vamos dizer assim, a escola do desenvolvimento mediúnico na pátria espiritual. Eu vou utilizar-se da mediunidade porque a partir dela eu vou conseguir saldar muitos dos probleminhas que eu fui causador no passado, eu vou poder ajudar muitas pessoas, eu preciso da mediunidade, eu gostaria de desenvolver a mediunidade para poder ajudar as pessoas, para praticar a caridade e poder, de certa maneira, quitar um pouco a minha contabilidade divina. Como eu faço? Escola dos Mensageiros. Sugiro leitura do livro Os Mensageiros, porque ali André Luiz vai te trazer um pouco mais de aprofundamento de como isso acontece. Como você, lá no plano espiritual, desenvolve a mediunidade, como você desenvolve, como você educa, como você integra essa faculdade no seu espírito, e depois,
quando você vai nascer, quando você vai encarnar, você no teu corpo espiritual, você ali imprime no corpo espiritual as faculdades necessárias no corpo espiritual para que você possa manifestar essa mediunidade. Mas ela precisa ser, primeiro, solicitada. Segundo, ser aceita, é possível, podemos. Terceiro, boa vontade de você de desenvolvê-la lá no... Porque eu falei, a faculdade radica no espírito. Desenvolvê-la lá no seu espírito, na escola dos mensageiros. E depois, colocá-la em prática aqui quando encarnado. Ah, mas é aqui quando encarnado. Eu posso usá-la? Posso usá-la, sim. Mediunidade com Jesus, mediunidade sem Jesus. Depende aí das suas escolhas, depende do seu livre-arbítrio. Você pode simplesmente falar, como muitos às vezes acontece, que entram lá no desenvolvimento mediúnico e às vezes falam assim, não quero ver espírito, não quero nem falar de espírito. E eu falo assim, poxa vida, mas se você chegou até aqui, é porque em algum momento se teve uma sensação de que você tem um potencial mediúnico que pode ser educado e que pode ser utilizado. Então, vamos dar vazão a esse potencial mediúnico. É um convite que eu normalmente faço quando estou dirigindo um grupo de desenvolvimento ou educação mediúnica. Eu acho a palavra desenvolvimento meio pesada, porque a gente não desenvolve nada, a gente educa. Porque a faculdade você já tem, então você precisa educar, para você utilizar ela bem, saber utilizar ela. Então, parte para essa educação, começando primeiro em confiar no local onde você está, confiar nos espíritos que estão à sua volta. Por isso é um local específico dentro do centro espírita, preparado para a educação mediúnica. Não é uma sala de desobsessão, pelo amor de Deus, não é. É um local específico para isso, é um local que ali nós trabalhamos vagarosamente, desenvolvendo, conhecendo-se a si mesmo. Pode-se utilizar diversos recursos para esse desenvolvimento. Tem algumas pessoas que usam recursos que são aqueles que são em níveis, né? Edgar Armond utilizou muito isso na FESP, que era... Ai, esqueci o nome como ele utilizava. Mas são estudos que você vai trabalhando etapa por etapa nessa educação mediúnica. É interessante, é uma possibilidade. E existem outras inúmeras possibilidades, outras inúmeras condições. Eu normalmente costumo dizer assim, eu trabalho caso por caso, de acordo com o que eu encontro, é aquilo que eu vou, pela espiritualidade, às vezes recebendo uma inspiração, uma intuição, e vou vagarosamente ali desenvolvendo, confiando, estabelecendo a confiança dele, e a gente vai desenvolvendo. E é assim que vai indo, sabe, Nivaldo? Não sei se eu respondi ou enrolei. Respondeu. Eu vou ler o Mensageiros, né? Isso, é o segundo livro, logo depois do livro Nosso Lar, o Mensageiros. Nosso Lar, isso, eu estou me lembrando dele. O Mensageiros tá. é exatamente esse livro, e ele vai trazer algumas coisas interessantes ali, sobre muitos espíritos que não têm condições ainda de fazer boas escolhas e que ficam em lugares determinados. Ali no livro Mensageiros ele fala sobre esses lugares, cita inclusive com o nome de alguns castelos, e essas pessoas elas entram normalmente num processo reencarnatório de sequência, para ir se desenvolvendo, até que elas tenham condições de fazer boas escolhas. A gente não deveria utilizar a palavra que seria encarnação coercitiva, ou encarnação coercitiva, acho que seria a palavra mais correta, né? Mas isso, na verdade, não existe, né? O processo, ele se dá de uma maneira que o pai que zela profundamente pelos seus filhos e que, vendo que seu filho não quer ir para a escola, ele coloca o filho na escola. Da mesma maneira que quando você está com o teu filho doente, vai no posto de saúde ou vai no médico, e o médico fala, precisa dar uma bezetacil. E você, com uma dor no coração, segura teu filho e manda aplicar a injeção, porque é para o bem dele. Da mesma maneira, o pai, quando vê que a gente está lá no mundo espiritual e está lá patinando e não vai, vamos encarnar? Não quero. Vamos encarnar? Não quero. Acorda com um tapinha no bumbum, encarnou. Mas é pelo bem. A gente precisa pensar que isso é o amor de um pai pelo filho. Ele quer o bem. Ele quer que o filho
se desenvolva, que ele progrida e encontre a felicidade. E é um pai que ama. Um pai que ama educa. E um pai que ama não pune, ele sempre educa. Isso é educativo. Às vezes algumas pessoas ficam assim, encarnação compulsória. Não, compulsoriedade é uma palavra muito pesada. É o amor que faz com que você seja recolocado no plano da vida para você ali vivenciar aquilo que você precisa e recolher daquilo e progredir. Isso é o amor. A gente não pode esquecer que João definiu Deus como amor. Então, o Pai de amor. Rose, você queria falar alguma coisa? Na verdade, você respondeu parte do que você falou para o Nivaldo. A minha dúvida mais assim seria no sentido assim, às vezes tem pessoas, né, que vão até um centro ou por um problema, ou por dor, ou por uma afinidade mesmo que já vem dela, né, de gostar, simpatizar com a doutrina e querer conhecer mais, enfim. E é uma coisa suave, uma coisa que acontece de uma forma bem tranquila. E tem outras pessoas que você sabe que a pessoa tem uma mediunidade ali, porque ela vê, porque ela escuta, porque ela. E ela morre de medo. E ela não quer nem saber, ela não quer nem ler um livro, ela não quer nem levar um passe, ela morre de medo, ela vê no banco de trás uma pessoa, ela, enfim, é o caso de uma colega minha. E aí eu falei, você não quer resolver, entender isso, né? O que está acontecendo? Não é um bicho de sete cabeças, você vai só organizar as coisas para, né? Não educar tudo isso, né? Vai ser bom para você. Não, pelo amor de Deus, que eu tenho morro de medo, eu não quero, que não sei o que. Nossa senhora, quase bati o carro outro dia. E é interessante isso. Eu sei que cada um está no seu momento, eu sei de tudo isso. Mas, no caso, assim, essa pessoa vem nessa encarnação, porque talvez ela pediu isso, né? Ela pediu para vir com essa mediunidade, né? E aí ela chega aqui e sai correndo dessa mediunidade, assim, né? Que poderia ser tão bonita, tão boa. Isso não é um atraso, Edu? Isso não é um tipo... não é uma falta assim, tipo, a gente está sentindo, a sensação que tem é que a gente está seguindo uma evolução e essa pessoa meio que está estagnada, né? Porque ela poderia ter aprendido tanta coisa e ela está deixando passar. É isso mesmo? Primeira coisa, regresso não existe. A doutrina espírita já nos deixa muito claro que sim. você não retrograda. Não, mas ela pode estagnada. abrir mão da oportunidade que ela tem. Óbvio que abrindo mão dessas oportunidades que ela tem, numa próxima encarnação, ela pode até ter as mesmas oportunidades, mas, porém, as dificuldades podem ser um pouco maiores. Podem. A gente não pode aqui generalizar absolutamente nada. Nós temos que sempre tomar muito cuidado com as generalizações. Cada caso é um caso, cada um tem agravantes e atenuantes. Agravantes e atenuantes. Há um tempo para tudo. Como o Eclesiastes mesmo nos apresenta, há tempo de vir, há tempo de ir, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de crescer, há tempo de plantar, há tempo de colher. Eclesiastes nos apresenta isso. Existe tempo para tudo. Ela teve o tempo e ela pode utilizar-se ou não, está no seu livre-arbítrio. Porém, existem responsabilidades. E as responsabilidades podem depois resultar que pode haver consequências um grau maior de dificuldade. Mas volto a dizer, não vamos imaginar que tudo seja punição, tudo seja lei de ação e reação. Não existe lei de ação e reação. Nós vivemos dentro de leis de causa e efeito. Causa e efeito não é ação e reação. Causa e efeito utiliza-se do mecanismo da misericórdia divina. Porém, a misericórdia divina ela não adentra no campo da injustiça. Ela cobre todos os pecados, mas ela não adentra na injustiça. No campo da injustiça, quando chega no momento da injustiça, entra uma coisa que nós chamamos de expiação. E aí vem a expiação. Então, existe uma misericórdia divina que vai amparando, que vai ajudando,
que vai oportunizando essa pessoa. Porém, chega num momento em que a misericórdia divina chega num limite, em que ela seria, dali para frente, seria injustiça. Isso não existe na misericórdia, não existe na contabilidade divina. Aí entra a expiação. A expiação, muitas vezes, pode trazer a pessoa ou por dor ou por sofrimento para um tratamento dentro de um centro espírita. Quantos de nós não chegamos por dor ou sofrimento numa casa espírita? E às vezes, por quê? Relutamos, brigamos com o nosso, não quero isso, não vou atrás disso, não quero saber disso. A misericórdia divina vai muitas vezes suavizando, vai muitas vezes postergando, oferecendo mais tempo para reflexão, só que chega num determinado momento em que, se ela continuasse naquele caminho, seria injustiça. Aí entra o processo expiatório. O processo expiatório, como Joana de Ângelos coloca no livro Redenção, ele nada mais é do que te recolocar no ponto no momento da queda. Estava caminhando, de repente, pum, caiu. O que vem a expiação. Ela, pum, te devolve lá em cima, para que você consiga continuar seu caminho. Então, é aquele momento em que vem a dor, o sofrimento, o momento expiatório, para te fazer uma reflexão mais profunda. É a história daquele cachorro que ficava deitado em cima do prego. A dor ainda não era tão grande para ele sair. É a mesma situação, se a gente pensar, o nosso irmão André Luiz. Para que 8 anos no umbral para rezar? Cara, orgulhoso, hein? 8 anos para baixar a cabeça e rezar e pedir por Deus, pedir, ser humilde. 8 anos para baixar a humildade, né? E quantas vezes a gente não faz isso, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Então, cada coisa no seu tempo, obedecendo o tempo, mas chegará um momento, sim, chegará um momento em que a misericórdia divina, ali, o próprio pai educando o filho, o conduzirá. Kardec, inclusive, faz uma pergunta, né, no item número 20 do Livro dos Médiuns, já que nós estamos falando do Livro dos Médiuns, se seria lícito, se seria justo tentar doutrinar uma pessoa que não acredita em Deus. Olha, eu não acredito em Deus de jeito nenhum. Se nós deveríamos perder tempo com essa pessoa. E aí quem responde? São Luís, né? Quem poderia, né? Eu queria ter eu, São Luís, do meu lado para responder as perguntas como Kardec queria. Kardec, resposta de São Luís. Olha, se essa pessoa tem as suas dúvidas por motivos que possam ser esclarecidos pela razão e pela lógica, com certeza vale a pena. Agora, se essa pessoa se reluta apenas porque se reluta, deixai-a, porque a própria providência divina fará com que ela, mais dia ou menos dia, compreenda a necessidade de buscar aquilo. Ou seja, e ele termina, no mundo há muitas pessoas que estão aí precisando do teu amparo, precisando da tua ajuda, precisando do teu esclarecimento. Procure essas pessoas e deixar essas outras que são reticentes por força própria, porque eu quero ser reticente, que a própria providência divina as levará ao caminho. Isso está no item número 20 do Livro dos Médiuns, na abertura do Livro dos Médiuns. É importante para a gente refletir. Existem tempos, existem momentos, cada coisa no seu próprio momento. E eu utilizei esse exemplo exatamente para isso que você colocou. De repente, essa pessoa, eu não quero porque eu não quero. Muitas vezes ela não quer porque ela tem medo que aquilo vá fazer com que ela tenha que mudar muita coisa na vida dela. E o que a doutrina faz? A doutrina não é moralizante. Ela não faz você enxergar que algumas coisas na sua vida você tem que radicalmente mudar para encontrar felicidade. Porém, às vezes a gente não quer se livrar dessas coisas. E a gente, então, eu não quero entrar nesse negócio. O nosso irmão Francisco Cândido Xavier costumava falar para nós que a tentação é um cachorro bem grandão correndo atrás da gente. E a gente olha para trás e fica doido para o cachorro alcançar a gente. Isso é a tentação. Pensa nessa reflexão de Francisco Cândido Xavier para você ver se não é verdade. Algumas coisas a gente... Eu não quero mais isso, mas você olha assim e fala, ai, meu Deus, dá uma coceira. É isso. Tá? Eu não sei se eu consegui te dar uma ideia por que as pessoas ficam fora, outras ficam dentro, mas no final, um pai que ama profundamente, em que a misericórdia divina cobre a multidão de pecados, mas que não entra na injustiça. A própria providência divina, pelas forças das circunstâncias, no tempo certo, conduz.
Tem nenhum problema. Vai saber quantas vezes a gente também falou não, né, lá atrás, né? Certeza. Eu citei os Obrigada. pontos, então depois quem quiser dar uma olhadinha, é o item número 20 do Livro dos Médiuns. Márcia, por favor, fica com a mãozinha levantada. Não, eu ia só complementar isso que a Rose falou, que eu tinha anotado uma pergunta aqui no meu caderno, aí eu achei melhor não fazer, que é como explicar o fenômeno mediúnico ou o fenômeno espírita para um leigo, sem impor, né? Porque a gente quer impor o pouco que a gente sabe, para tentar fazer a pessoa acreditar, para tentar fazer a pessoa perder o medo. Eu tenho um exemplo aqui, minha mãe é uma médium e ela tem medo de tudo, assim, de tudo, 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 tudo. Ela me vê com os livros na mão, ela já tem medo. Ela fala que tanto você lê esses livros. E eu fico tentando explicar para ela de alguma forma bem simples, para ela não ter medo. Mas é difícil, a gente não quer violentar consciências, né? Igual Jesus não fazia, não violentava consciências. E a gente não pode querer impor, né? Mas é difícil. É difícil você explicar para uma pessoa que não quer entender. Eu vou usar a mesma resposta de antes. Cada coisa no seu tempo. Cada coisa vai se acontecer na medida do seu tempo, sabe? E a palavra que você utilizou é uma das que eu mais adoro, né? Se Jesus não violentava consciências, por que eu vou violentar consciências, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou fazer uma palestra, que vocês sabem que às vezes a gente faz palestra no Centro Espírita, eu gosto de sempre trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu faço palestra pública. Eu falo para público. Falar para público, eu não vou usar palavras do tipo obnubilado, não vou falar de palavras do tipo psicosfera, zona umbralina. Eu vou usar aquilo que Jesus utilizava. Eu vou usar o evangelho dele. Eu vou trabalhar com o evangelho. Para que eu vou utilizar palavras que vão só deixar a coisa entediante, que não vão construir nada no coração daquelas pessoas? Para quê? Então, de acordo com o público, é de acordo com o jeito que eu falo. Um público como o nosso, eu vou procurar extrair o máximo que eu sei. Pode ficar quem de muitos que estão aqui, putz, tenho certeza disso. Mas vou tentar chegar no máximo que eu sei, porque eu acredito que aqui a gente está exatamente para estudar. Agora, com pessoas numa palestra pública, ou como você falando com a sua mãezinha, fala de Jesus, fala como ele curava das pessoas, como ele chegava e impunha as mãos na cabecinha das pessoas, e que as pessoas se sentiam muito bem, e que aquilo que ele estava fazendo era uma transmissão de uma energia boa, de uma coisa que vinha do coração dele, e que era o bem que ele fazia para as outras pessoas. Às vezes, essa forma de conversar fica mais clara, porque é a maneira como Jesus ensinava. Eu acho que pode ser um caminho, uma ideia. Edu, Oi, Mari. eu queria comentar uma coisa com vocês que eu acho que é bem pertinente a essa conversa. A minha irmã tem uma cunhada que em 8 meses descobriu que está com câncer e está assim em fase terminal mesmo. É uma questão assim de dias, semanas. E já a gente vem fazendo assim oração, colocando em paz, enfim, aquelas coisas aqui que todos nós sabemos, né? E uma ocasião, quando a gente começou a fazer essas vibrações por ela, o Francisco colocou no WhatsApp do grupo, né, que meu cunhado não ficasse, o marido da minha irmã, né, que é o irmão dela, não ficasse preocupado, porque os pais dele, né, estavam com ela, né, orientando que ele tinha visto já várias vezes os pais dele e que dizendo, inclusive, para ela que tinha muita gente fazendo prece por ela, tal. E aí meu cunhado respondeu para o Francisco, isso é bobagem, eu não acredito nisso. Ele é muito católico, tal, cada um com a sua fé, né? E ela
muito mal que ela está, colocaram ela numa clínica, e meu cunhado foi de Porto Alegre para lá, né? E diz que hoje, o pessoal lá no quarto, uma das irmãs falou: Cândida, eu estou indo na missa, vou rezar por você. Aí ela falou assim: a mamãe está aqui dizendo que também vai com você. Diz que um olhou para o outro, né? E a irmã fingiu que não entendeu e foi embora. Meu cunhado ficou com ela e falou: Cândida, como é que você falou? A mamãe está aqui? A mamãe vem sempre aqui me visitar. E meu cunhado, várias vezes, disse que quando ia lá falar com ela, ela ficava assim olhando para o teto fixamente e assim os lábios se movimentando. Aí meu cunhado disse para ela: Cândida, mas como é que você conversa com a mamãe? Ela falou: como eu converso com você. Aí disse que meu cunhado, e aí disse que ela começou a dizer coisas, mas o meu cunhado não conseguia entender, porque às vezes ela fica assim meio confusa, né? E aí o meu cunhado escreveu isso para nós. E meu cunhado disse que quando percebia que ela olhava fixamente para o teto e mexia os lábios, achava que ela estava assim conversando com uma... Acho que na cabeça dele, ele não citou, mas acho que na cabeça dele, ele imaginava que ela estivesse falando com Jesus, né? Na cabeça dele, né? E aí ele escreveu isso, né? E agora que vocês estão conversando sobre isso, imediatamente veio essa história na cabeça. No tempo certo, né? Não precisou ninguém falar, ninguém insistir, ela mesma, né? Falou para ele, olha, a mamãe está sempre aqui conversando comigo. Quer dizer, agora ele vai negar que existe? Não, né? Então não precisa ninguém insistir, ninguém influenciar. No momento certo, Deus coloca no teu caminho, no teu entendimento, e você vai entender se quiser ou não, né? Perfeito. Mari, obrigado por compartilhar com a gente isso daí. Acho que, da minha parte, não teria nenhum comentário, porque, inclusive, eu não conheço a história como um todo, mas é importante, porque mostrou que no momento certo, como eu falei, né? Como no próprio Eclesiastes, nós estamos lá, tem tempo para tudo, né? No tempo certo, no momento oportuno, as coisas vão acontecendo. Obrigado por ter compartilhado. A gente sabe que esse tipo de manifestação é comum, nós estudamos lá no Obreiros da Vida Eterna, né? E que isso normalmente é muito comum, né? Então, é mais também para nós, uma comprovação daquilo que a gente estuda, a gente vê na prática. Quer dizer, é importante também, com toda certeza. Bom, gente, eu acho que seria isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu lembro sempre que esse final, em que a gente abre para as pessoas, é livre, né? E às vezes algumas pessoas têm alguma... eu já tirei todas as minhas dúvidas. Eu vejo que algumas pessoas vão se desconectando. É natural, gente. Fiquem tranquilos. Cada um tem as suas necessidades, seus afazeres. Quando a gente termina os slides e abre para esse tempo, é exatamente para a gente ir aprendendo uns com os outros. Um traz uma experiência, que nem a Mari trouxe uma experiência muito interessante, né? De ali um momento já se aproximando do desencarne, em que há realmente essa ligação mais efetiva com o plano espiritual, e muitas vezes a gente tem essas passagens e tem essas situações, isso é importante para a gente, e a gente vai trocando experiências. É o nosso momento de aprendizado de uns com os outros. Que, gente, eu não sei muita coisa, o que eu sei eu estou colocando aqui, eu preciso que vocês me ajudem. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. A gente constrói isso juntos. E juntos a gente vai estabelecer algo que possa trazer sustentação e possa trazer refrigério para os nossos corações, para a doutrina espírita que reside em nossos corações, a doutrina do Cristo, do Evangelho do Cristo. É isso, gente. Se ninguém tem mais nada para colocar, eu iria pedir, se alguém que está aqui presente, se sentir um pouco inspirado, você pode fazer para a gente a prece de encerramento,
e provavelmente quinta-feira à tarde ou sexta de manhã, eu já estou com o vídeo que está sendo gravado, eu vou editar, eu vou tirar a parte inicial, né? A gente ficou naquele bate-papo, eu vou deixar a parte mais interessante e vou publicar no canal do YouTube. E aí eu no próprio grupo do WhatsApp eu coloco o link, se alguém quiser depois rever alguma parte, ou não teve presente, ou, puxa vida, pude ficar hoje, mas semana que vem não vou estar, não tem problema. 2 dias depois eu deixo publicado no YouTube, pode assistir pelo YouTube quando quiser, a hora que quiser, vai estar sempre ali disponível. Puxa vida, assisti pelo YouTube e fiquei com dúvida. Me chama no privado, me dá uma ligadinha, WhatsApp, ligação de graça. Coloca ali, a gente conversa, não tem problema nenhum. Se eu estiver muito ocupado, vou falar, olha, me liga em tal horário, que em tal horário eu estou esperando a tua ligação e a gente conversa um pouco, sem nenhum problema. Estamos aí sempre à disposição, tá bom? Oi, Edu, eu posso fazer a oração. Eu agradeço. Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro, agradecemos ao Mestre Jesus e aos espíritos benfeitores por terem nos auxiliado e nos amparado. Agradecemos também a generosidade do Eduardo em compartilhar conosco seus conhecimentos. Que possamos utilizar com sabedoria todo o aprendizado dessa noite. E pedimos licença para encerrar o estudo dessa noite com uma prece de Emmanuel. Senhor, ensina-nos a ver as nossas próprias faltas, auxiliando-nos a corrigi-las, para que façamos o melhor de nós, segundo os teus desígnios. Entretanto, Senhor, apaga-nos em nós a vocação de descobrir as faltas alheias, a fim de que a tua paz nos fortaleça o coração. Que tenhamos todos uma semana abençoada e que possamos estar aqui na próxima terça-feira. Que assim seja.